Bom dia, gente. Bom dia. Tudo bom? Vamos falar um pouquinho aí de marketing jurídico, né? Mas assim, como a gente tem um tempo mais limitado, eu vou focar em alguns pontos aqui, não vou me reapresentar, não vou falar nada, já foi dito. Então vou focar, vou acelerar um pouquinho aqui para a gente ter o maior número de informações possíveis em termos de marketing no tempo que a gente tem, tá bom? Então vamos lá. Então eu quis focar aqui para vocês, já que a gente não consegue falar de tudo, na imagem do escritório, nos 6 passos essenciais aí para uma imagem corporativa de um escritório, tá bom? Então vamos começar com uma pergunta. O que o marketing vende? Antes da gente falar de marketing jurídico, vamos falar de marketing. O que o marketing vende? Hoje é a minha pergunta inicial para vocês. O que o marketing vende? Para ajudar a responder essa pergunta, eu vou colocar aqui o que essa imagem vende. Né? Tenho certeza que cada um de vocês criou um conceito em cima dessa imagem. Né? Seja de tecnologia, seja de liberdade, mas criou um conceito em cima dessa imagem. Então vamos voltar à nossa pergunta original. O que o marketing vende? O marketing vende imagem e benefício. Pronto, acabou o curso de marketing. Rapidinho. Né? Benefício, gente, é o que vocês fazem, é o resultado que vocês dão para o seu cliente. Imagem é o que a gente vai falar aqui hoje, tá? Como se posicionar no mercado. Então, vocês viram lá a nossa imagem inicial, né? E se eu tivesse colocado essa imagem? É um outro conceito, é um carro novo do mesmo jeito, mas é um outro conceito que vocês criaram na cabeça de vocês. E se eu tivesse colocado ainda essa imagem? Né? Imagina chegando no fórum. Né? Então é um outro conceito. Engraçado, acho que faz mais de 20 anos que eu estou falando de marketing jurídico no mercado. E é um engraçado, por que eu coloquei isso aqui? Porque tem gente que acha que está se vendendo como aquela primeira imagem e está se vendendo como essa. Né? E não percebe. Então hoje eu quero conceitualizar aí 6 itens que são essenciais para qualquer escritório, mesmo o advogado solo. Tá bom? Então eu queria aqui, eu vou pegar aqui, vou pedir sua licença, pegar o meu pupilo aqui, acanhado, e pedir para ele ler para a gente o nosso conceito de marketing jurídico. A finalidade básica do marketing é criar e oferecer valor. O marketing jurídico, em concreto, é a união entre o advogado e o mercado, ajudando o escritório a orientar melhor seus recursos e esforços, fazendo assim com que suas qualidades diferenciais sejam reconhecidas. O marketing é um processo de construção de marca e mercado, facilitando ao advogado a possibilidade de se fazer conhecer, diferenciar-se positivamente da concorrência e fortalecer sua imagem. A aplicação do marketing jurídico deve ter sempre como base a ética profissional e a excelência técnica do escritório, criando assim uma estratégia profissional de alinhamento com o mercado digna e eficaz. Obrigado, Júlio. Então eu sempre falo para dar a cara para bater. Então já foi no fogo. Gente, depois vocês vão ter esses materiais. Então a ideia é sempre... por que eu escolhi esse conceito de marketing jurídico? Porque ele fala de tudo. Fala de imagem, de estratégia, de técnica. Então eu achei muito legal. Depois vocês vão ter esses materiais, né? Vocês fiquem com essa definição aí. A minha definição. Essa é a minha. Marketing jurídico é a força motora que traça o caminho ético mais efetivo entre os recursos financeiros existentes do escritório e os objetivos traçados pelos seus sócios. Pronto. Direto ao ponto. Tá bom? Então vamos lá. Hoje a gente vai falar das ferramentas de estruturação, de imagem do escritório, de algumas, né? Eles receberam o folheto? Então vocês estão com o folheto aí, da Enrise. A gente não vai conseguir falar de tudo, mas aí estão todas as ferramentas possíveis de marketing jurídico hoje na atualidade, baseadas no Código de Ética, tá? A gente não vai falar de todas, mas pelo menos vocês ficam com esse material aí. Então vamos falar aí dos materiais de estruturação. Tudo começa pela logotipia, que é a imagem visual do nome do escritório, tá? Eu trouxe aqui alguns logotipos sem ícones, para a gente dar uma olhadinha. Conhece esse último logo aí? Né? Foi um parto para mudar, hein?
Foi. E é engraçado, gente, se a gente pegar cada um desses logotipos aqui, apesar de não ter ícone, né? Depois eu vou mostrar alguns com ícones, eles têm algum tipo de chamativo, de identidade só no próprio nome, seja pelo o 3D, pela linha, pelo, né, o tracinho, seja pelo caractere, né? Então veja, se vocês têm um folder aí que foi entregue agora no começo, que é o logotipo antigo e o logotipo novo, né, da EVI. Se vocês não conhecessem o escritório e vissem um logotipo antigo, vocês vão falar assim, mais um, né? Esse logotipo, eu acho que todo mundo concorda, é o logotipo que transmite a real imagem do escritório, que é de modernidade, né? Não sei, quem teve a oportunidade aí de ir no escritório do Eduardo viu a entrada que ele fez. Só a entrada dele bate milhares de escritórios que eu conheço, né? Porque tem um logotipo, tem uma identidade formada que é moderna e condiz com a imagem que ele quer passar. Então veja, logotipia, eu vou mostrar alguns com ícones, mas ele tem que transmitir a essência do escritório. Porque o escritório, então não adianta você falar que é moderno e ter um logotipo completamente atrasado, ou errado, né? Pior errado, quando tem balancinha, martelinho, né? Essas coisas que estão completamente ultrapassadas. Tá? Então cuidado com isso. Logotipia com ícones. Tá? Então alguns aí só para a gente ver. Geralmente o ícone é as iniciais, né, do escritório, mas cada um tem uma identidade criada aí em função do próprio escritório. Mais alguns só para a gente finalizar. E você veja que esses últimos que eu coloquei, Ivan Souza Dantas, advogado, Felipe Carvalho, advogada, até o advogado solo está se estruturando. Então aquele papo de, mas eu trabalho sozinho, não precisa. Precisa, porque o mercado hoje está completamente saturado. Se a gente não criar uma imagem definitiva para o escritório, mesmo trabalhando sozinho, você está ficando para trás. Tá? Então, cuidado com esses materiais que a gente vai comentar aqui hoje. Então, aqui eu comentei, né? Este tipo de logotipo é um logotipo que eu chamo de lugar comum. Por que é o lugar comum? Né? O nominho, o tracinho, advogados associados ou sociedade de advogados. Não está feio, não está errado, simplesmente está comum demais. Né? Se a gente está falando de se diferenciar do escritório, né, no mercado, aliás, e a gente tem um logotipo que o formato dele é igual a 80% do mercado, a gente é mais um. Né? Então cuidado, não está errado, não está feio, simplesmente está comum demais esse tipo. E é às vezes o cara acabou de sair da faculdade, não tem dinheiro para investir, e faz lá no Word, não tem problema, é o logotipo dele, mas ele está comum, tá? Então cuidado com isso. E qualquer vinculado ao que eu comentei agora há pouco, martelinho, balancinha e a Temis, né, a Justiça Cega, estão completamente ultrapassados. O mercado já está saturado desse tipo de logotipo. Então vamos lá. O logotipo, ele tem aí o efeito cascata, né, em todos os materiais, cartões, papel carta e tal. Folder impresso e digital. Tem gente que fala assim, não precisa ter folder, né? Não precisa ter folder. Precisa. Eu vou adiantar um slide e já vou falar quais são as 6 ferramentas essenciais de uma estruturação de escritório institucional, tá? Logotipo, site, folder impresso, folder digital, newsletter e as redes sociais. Qualquer escritório tem que, se está começando aí o escritório, investir nesses 6 itens, tá? E folder impresso e digital são 2 dos 6. Você ir numa reunião prospectiva, por exemplo, e não entregar um folder impresso, é uma gafe empresarial que você está fazendo, tá? Você ir numa palestra, que são uma das ações prospectivas de um escritório, dar uma palestra e não ter folder para entregar para as pessoas que te viram, é um erro em termos de marketing. Então, o folder impresso é essencial numa estruturação de marketing. E o folder digital é o que você vai abrir os contatos, né? Então, tem gente que não te conhece, você envia um folder digital para a pessoa começar a conhecer, acessar o site depois disso, tá?
Então é essencial. O que vai num folder? Coisa simples. Quem somos? Áreas de atuação, diferenciais do escritório e contato. Simples, né? Cuidado com o item diferencial, gente. Diferencial é o que você é a mais do que o restante, tá? Então tem gente que vira e fala assim, não, eu tenho rapidez, eu estudo bastante, eu sou transparente. Isso é obrigação do advogado. Né? Outro dia o rapaz falou assim, eu sou honesto, isso é meu diferencial. Né? Então, é o diferencial que você é a mais do mercado, o seu forte ali mesmo. Tá? Então, cuidado com isso. Site, né? Quais são os itens que vão aí num site? Histórico, lembrando que histórico é para quem tem história, passou do avô para o pai, do pai para o filho. Quem somos, né? O raio-x aí do escritório. Áreas de atuação que a gente faz. Filiais e correspondentes, se a gente tem. Parte de equipe, com os mini currículos, foto, enfim. Parte de artigos, muito importante isso, ter artigo, ter uma rotina própria dentro do escritório, gerando conteúdo, né? Difícil criar isso dentro do escritório, mas precisa ter. Se você não gerar conteúdo próprio dentro do escritório, você não consegue acessar outros itens, como imprensa, por exemplo, né? Você não consegue, esse último item, imprensa, o que nada mais é do que você pegar os artigos gerados no seu escritório e mandar para a mídia. Se você mandar para um monte de mídia, eles vão começar a publicar. Sites, revistas, jornais, vão publicar. O que você vai fazer? Você vai devolver isso para a parte de imprensa do site. Tá? Só que se você não tiver a rotina de artigos, você não tem essa possibilidade. Por que é importante ter esse último item, imprensa? Porque na hora que você está prospectando o mercado, né, apesar da gente não falar isso hoje, mas a gente está prospectando o mercado, o cara vai te investigar. Os dois pontos que eles vão inicialmente ver quem você é, site e rede social. Se ele entra no seu site e tem uma parte de imprensa, ele vai falar, pô, peraí, esse cara não é qualquer um. Os artigos dele são publicados nessa revista, ele dá entrevista aqui, o jornal vê ele como colunista, ele dá um peso maior para o escritório e para o nome do advogado. Então essa parte de artigos e essa parte de imprensa são, na verdade, essenciais dentro do escritório, dentro de um site, na verdade. Tá? Cuidado com essas duas áreas. Informe newsletter para a pessoa se cadastrar, né? Receber a nossa newsletter mensal. Notícias. Só um detalhe em notícias. Se a gente for ter notícia no nosso site, que ela venha na capa do site. Tá? Ninguém entra num site de advocacia para clicar num item chamado notícias, para depois ver o que tem lá dentro, para depois clicar e ler. Agora, se eu entro num site para fazer alguma coisa e a notícia está rodando ali, aí sim eu posso clicar e ver. Tá bom? Outros itens que podem ir num site. Parte de eventos, se a gente está com uma rotina de palestras constantes. Parte de parcerias, né? Mostrando nossos parceiros. Responsabilidade social, então é importante a gente ajudar, né? Mas é importante também, numa análise fria de marketing, mostrar que a gente está ajudando. Tá? Fazer as duas coisas. Links jurídicos, né? Então, as pessoas estão deixando de usar links jurídicos, mas alguns ainda fazem. Localização, trabalhe conosco, área restrita, são coisas mais comuns. E o fale conosco, gente. Cuidado com o fale conosco. Saibam aonde cai o fale conosco. Eu cansei de entrar no site de uma pessoa, pegar o Fale Conosco, mandar para ela, falando exatamente o que ela faz e que eu precisava contratar ela, e ninguém fala comigo. Né? Eu Fale Conosco e não falo com ninguém. Então cuidado com isso. O Fale Conosco da Enrise cai no meu e-mail. E eu distribuo internamente para ver, né, para responder. E lembrete, regra das 24 horas. Recebeu uma mensagem, 24 horas para responder, mesmo que seja... Estamos verificando, em breve retornaremos. Tem que dar retorno, tá bom? E-mails representativos. Isso aqui na verdade, é curto e grosso. E-mail para trabalhar no escritório é @nomedoescritorio.com.br ou @nomedoescritorio.adv.br. E acabou. Não tem a possibilidade de você trabalhar numa esfera profissional com o seu Yahoo, com o seu Hotmail, com o seu Gmail. Tem, lógico, né? Só que, o que você está passando de imagem para o mercado? Não tenho R$30 para ter o meu domínio e o meu e-mail representativo. Sou o fundo de quintal. Essa é a realidade. Tá? Por mais dura que seja, eu sei que deve ter gente que trabalha aí com
com o Gmail, por mais duro que seja, é isso. Eu ensino em função do mercado, a visualização que o mercado tem em cima do escritório, que não faz esses detalhes. Tá bom? Os informes impressos é a newsletter digital, que é a mesma coisa em mídias diferentes, né? O informe impresso está deixando de ser usado, é mais a newsletter digital mesmo. O que é newsletter? Você pegar toda a sua base de clientes ativos, inativos, aqueles caras que você está namorando ali, e enviar mensalmente informações segmentadas para ele. Tá? Então montar uma newsletter ali que contém alguns itens que eu vou mostrar aqui, e enviar. Veja, se você tem o seu cliente, você está levando informação para ele. O inativo, você está relembrando ele que você existe. E o prospectivo, todo mês você está batendo informações lá, você está batendo o seu logotipo na cara dele. Mesmo se você não fechou um contrato, o que vai acontecer na hora que ele tiver problema? Ele vai lembrar do cara que fez uma reunião com ele 3 anos atrás ou o cara que todo mês está levando informação para ele de graça? Né? Então a newsletter tem essa função, lembrar o que a gente faz constantemente. Aqui só para a gente ver os 7 tipos de informações que vão numa newsletter. Novidades e notícias sobre as nossas áreas de atuação. Novidades e notícias sobre as áreas de atuação de nossos clientes e prospectivos. Comentários de nossos advogados em cima dos 2 pontos anteriores. Artigos gerados pelo escritório. Eventos que o escritório está envolvido ou que são relevantes aos nossos clientes. Links para a mídia que o escritório apareceu. E acontecimentos interessantes sobre o escritório. Tá? Então todo mês faz um mix ali de 2, 3 tipos de informações e manda para a sua base. Tá bom? Importante isso. Aqui eu trouxe alguns layouts, só para a gente dar uma olhadinha em caras, né, de newsletter. Opa! Aí o artigo da doutora. Então falamos de newsletter e das redes sociais. Né? As pessoas me perguntam muito das redes sociais, o que pode, o que não pode. Então eu trouxe aqui. Principais redes hoje, no meu entendimento, Facebook, LinkedIn e Twitter, tá? Para o escritório de advocacia. Se você tem uma rotina de vídeos, YouTube também. Se você tem uma rotina de imagens, o Instagram também, tá bom? Mas esses 3 são os principais hoje para o escritório. Conteúdo tem que ser informativo, institucional e não de venda. Não de venda. Levar informação e não vender. Como, por exemplo, esse cara. Né? Então, isso é sair vendendo na internet. Não pode. Código de ética é contra. Tá? Agora, levar informação você pode. Né? Por exemplo, esse cara também está errado. Geralmente, quando vamos juntos recuperar as perdas, entre em contato, está errado. Tá? Então, informação, ok. Vender, não. Né? Como esse cara. Geralmente, quando vem uma pergunta, está errado. Tá? Então, só para a gente mostrar. O perfil tem que ser corporativo, tá? Com logotipo e contato. Então, aquela coisa, como se fosse até um site mesmo, corporativo. Levar a marca do escritório para o mercado. Perfil pessoal alinhado com o profissional. Por que eu falo isso? Primeiro que a gente tem que ter as coisas separadas, né? Então, é um perfil pessoal e um perfil do escritório. Eu canso de ver nas redes sociais aquele cara que põe o perfil do escritório, certo? Aí ele põe uma decisão que eles ganharam, daqui a pouco a saladinha que ele está comendo. Daqui a pouco uma notícia super importante, daqui a pouco o cachorrinho que ele cuida. Gente, é profissional. Né? Então um para o escritório e um pessoal. Agora, o pessoal, é fácil a gente identificar quem que é o dono do escritório. É fácil, né? É fácil identificar o cara. Então, eu entro no perfil do escritório. Tá lindo, maravilhoso. Tá super tranquilo. É um cara condizente. Cara. E eu entro no perfil do sócio, ele tá lá, bêbado de cueca. Né? E acontece. Se voltar, eu vou até mostrar uma foto aqui.
Como que estamos com o tempo aí? 10? A palestra é tão ruim que nem o computador estou aguentando. Como eu estava falando de rede social, a internet se revoltou ali e já apagou o computador. Então Quem é que tem os 6 itens que eu falei no escritório? Logotipo, site, folder impresso, folder digital, newsletter e redes sociais. Ninguém tem? Tem os 6? Aí, ó, tá alinhado. EVI tem, hein? Tá na frente. Legal. Então eu estava falando do o perfil pessoal alinhado com o profissional. Isso aqui é uma imagem de um sócio. Juro. Do sócio do escritório que leva o nome principal do escritório. Você entra no perfil do escritório, é maravilhoso. Você entra no o cara tá bebaço. Se ele ainda trabalhasse para 51, tava bom, né? Trabalho. É happy hour. Então cuidado com isso, que é fácil investigar os donos, tá? Divulgar o perfil, né? Divulgar o perfil em outros meios, como site, newsletter e grupos de discussão. Então mostrar, né, que a gente tem as nossas redes sociais e convidar o pessoal, né? Enviar convites aí para a nossa base, clientes ativos, inativos e prospectivos. Postagem ativa. Por que eu comento aqui sobre postagem ativa? Porque na minha concepção, a rede social deve ser interpretada pelo mercado como fonte de informação. Tem escritórios que geram esse conteúdo para o mercado e tem muita gente que às vezes nem vai em outros locais, ele vai na rede social do cara para buscar esse tipo de informação. O que será que o escritório está pensando hoje? Tá? Então, eu coloquei postagem ativa ao menos uma vez ao dia, vamos dizer, dia sim, dia não. Tá? Para não ficar tão pesado, mas tem que ter uma relevância. As pessoas têm que entender que a gente está levando constantemente informações para o nosso mercado. Bom? Ou empresa contratada. Por que eu coloquei? Porque tem empresa aí que está, ela assume as suas redes sociais e faz a postagem, as criações e tal. Aqui eu não vou ler todos esses itens. Primeiro que vocês vão ficar com esse material também, porque eles têm muito a ver com o item de newsletter. Tá? Então, basicamente, são iguais os itens aí, sobre o que postar. Então, lembrando aqui, só para a gente terminar, tá? Os principais itens que eu já comentei. Logotipo, site, folder impresso, folder digital, newsletter e redes sociais. Então, eu dei uma cortada em várias coisas aqui, para a gente, em função do tempo. Mas se você está pensando em investir no marketing, né, ou começar um escritório, enfim, foque principalmente nesses 6 itens. E mantenha. Né, não adianta ter uma rede social e não alimentar. Não adianta ter a ferramenta de newsletter e não enviar. Bom, alimentem esses materiais. Tá? Eu vou deixar vocês aqui com o meu amigo, porque eu sempre falo, eu brinquei aqui com o Júlio, porque eu sempre falo em todas as consultorias, tá? Deem a cara para bater. Marketing não é só ficar atrás do escritório, é aparecer para o mercado. É dar palestra, é dar entrevista, é fazer artigo, é aparecer. Né? Então eu sempre brinco com ele, com o Eduardo, com todos os meus clientes. Tem que aparecer, tem que dar cara para bater. Então nisso eu sempre falo, a vontade de fazer versus o fazer. Não adianta ter vontade de crescer o escritório, mas não fazer. Ficar só na esfera do pensamento. Né? E em função disso eu trouxe algumas frases que eu acho bem interessante. Né? O único lugar onde o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário. Uma pessoa inteligente resolve um problema, um sábio previne. Falta de tempo é desculpa daqueles que perdem tempo por falta de métodos. E não há nada que seja maior evidência de insanidade do que fazer a mesma coisa dia após dia e esperar resultados diferentes. Bom, vou deixar vocês aí com meu livro e os meus contatos e as redes sociais, onde vocês não vão me ver de cueca. Bom, gente,
Então, quem tiver dúvidas, pode enviar direto no meu e-mail, a gente vai conversando, vai tirando dúvidas. Hoje foi mais uma apresentação básica aí para a gente começar a falar de marketing jurídico. Queria agradecer o Eduardo pelo convite, né, e a organização, o Júlio também, né, e fico disponibilizado aí para todo mundo, tá bom? Gente, obrigado pela atenção. Pessoal, o Alexandre, às vezes, ele é um pouquinho severo nas palavras. Eu tive muita resistência em relação a uma série de mudanças do escritório, e isso é uma verdade, o logo foi uma delas. Eu não queria mudar o logo, eu gostava do logo, e depois de muita conversa e serem feitos vários modelos, a gente chegou a esse resultado. Mas, apesar de, no primeiro momento, a gente ver que muita coisa que ele fala que a gente não pode fazer, a gente faz, a médio e longo prazo a gente percebe que realmente o que ele está trazendo é a técnica, é a parte de conhecimento em marketing jurídico, e que faz o resultado, faz a diferença. Tá bom?